aqui na tela. Bom, então vamos lá. Quero falar aí sobre o interesse do Cruzeiro, então, do zagueiro Dória, informação lá do IG Esportes e também do portal O Cabuloseiro, lá no Instagram, né, que eu peguei aqui para vocês também, pessoal bem bacana, que trouxe essa informação aí exclusiva de que o Cruzeiro consultou informações do jogador e tem, né, um interesse em um atleta para essa posição até o início do Campeonato Brasileiro. E o Dória, que realmente poderia ser uma boa opção, zagueiro que tem aí seus 1,91 m de altura, 28 anos de idade e que já está há bons anos, tá? Lá no futebol mexicano, que eu quero comentar aqui um pouco mais com vocês da carreira do jogador. Ele que surge pelo Botafogo, no caso na equipe principal, onde joga ali bons anos, né? Pela equipe do Botafogo, de 2012 a 2014, onde no total foram mais de 85 jogos e 5 gols pela equipe do Botafogo. Não é à toa que ele joga vários campeonatos sul-americanos e mundiais pela seleção brasileira. Por exemplo, Torneio de Toulon em 2014 na França, Sul-Americano Sub-20 em 2013, além também do Torneio de Toulon de 2013, todos como titular da equipe do Brasil na posição de zagueiro, né? E não é à toa que ele vai jogar no Olympique de Marseille, onde foi vendido pelo Botafogo. Pelo Olympique ele não fez muito sucesso, foi inclusive emprestado no ano seguinte ao São Paulo, 2015. Ele fez 18 jogos e 2 gols. Pelo São Paulo ele fez essa curta passagem em 2015, na reta final do ano. O São Paulo até tinha o interesse de ficar com ele, mas logo depois ele passou a ser emprestado, 2015-16. 10 partidas pelo Granada, até começar a ter algumas chances pelo Olympique de Marseille, de 2016 a 2017, mas realmente pelo time francês ele não conseguiu fazer uma boa sequência. Foram no total 33 jogos e 2 gols marcados pela equipe do Marseille. Depois disso ele passa 6 meses na Turquia, onde termina o seu contrato e ele fica livre no mercado. Tanto que tinha especulações de vários times no Brasil, quando ele ficou livre, para 2018 ele voltar ao futebol brasileiro, que não foi o que aconteceu. Ele assinou com o Santos Laguna, lá do México, onde está desde 2018, indo para a sua 5ª temporada consecutiva pela equipe mexicana e realmente por lá tem sido titular absoluto. Na última temporada, 37 jogos, 3 gols. Na atual temporada de 2022-23, tem 11 partidas. Jogador então aí que tem sido uma peça importante nos últimos anos. Enfim, se você for pegar o número de jogos que ele já fez pela equipe mexicana, no total já passou de 165 partidas e também marca muitos gols, né? Ele já marcou 12 gols com a camisa mexicana e tem contrato ainda longo. Se ele tivesse em reta final de contrato e tudo mais, até que poderia ser um nome mais viável, mas não, tá? Ele está avaliado ele tem contrato até dezembro de 2025 e está avaliado em 4,5 milhões. Se fosse reais, tranquilo, né? Mas é 4,5 milhões de euros, então próximo do que? 25, 27 milhões de reais. Eu acho um valor bem alto, nem acho que ele vale isso tudo, mas mesmo assim, o Santos Laguna não liberaria ele de forma alguma por um valor inferior a 15, 20, 23 milhões de reais. Então eu acho bem difícil essa contratação, tá? Ótimo nome e eu aceitaria tranquilamente aqui no Cruzeiro, mas só se tivessem condições bem especiais para essa volta. Não está em fim de contrato, tem ainda um valor de mercado bem alto. Nessa atual temporada não tem jogado com tanta frequência, né? Já foi metade do ano, mas apenas 11 jogos. Porém, mesmo assim é uma peça importante para o Santos Laguna. E quero saber se você acha o Dória uma boa opção ou não. Fora que vários times do Brasil, né, devem tentar a contratação do zagueiro brasileiro. Por exemplo, o São Paulo, né, que no caso do jogador tem seus 28 anos de idade. Deixa aqui então a sua opinião nos comentários. Antes de dar uma sequência aqui no nosso vídeo, eu tenho um recado para vocês da BetPlay, grupo 100% grátis aí para você receber, né, no caso as melhores dicas de apostas aí, 100% grátis nesse grupo, lá no WhatsApp, onde aí você vai ter todos os dias essas análises personalizadas via WhatsApp, um grupo que está começando agora ainda, né, tá com um pouco mais de 88 pessoas, então você vai entrando ali aos poucos, até mesmo para ter uma interação maior, tirar suas dúvidas, 100% grátis aí para vocês e aproveitar esse início. Só entrar aqui no link que vai estar embaixo na descrição ou, por exemplo, no primeiro comentário fixado lá da BetPlay. Então, vai lá, entra e manda mensagem que sem dúvidas vamos tirar suas dúvidas. Bom, quero falar com vocês sobre o Alisson, jogador que pertence, né, ao São Paulo, revelado na base do Cruzeiro, teve bons anos aqui com a camisa estrelada, que postou essa foto aqui no seu Instagram, né, nessa última quarta-feira, falando, né, sobre os times onde ele já passou e tudo mais, agradecendo as oportunidades, porque o jogador deve voltar aos gramados agora em 2023, porque ele tinha tido uns problemas pessoais e tudo mais. Ele não comentou um pouco sobre isso, mas está aos poucos melhorando e deve começar a jogar pelo São Paulo somente no Campeonato Brasileiro, até porque ele não fez parte dessa pré-temporada. E assim, ele postou essa foto aí vestindo a camisa do São Paulo, tava também sua esposa e seu filho, se não me engano,
com a camisa do São Paulo e ele segurando a camisa do Cruzeiro, o filho dele com a camisa do Grêmio aí, e esse outro uniforme do Vasco da Gama, né? No caso aí, então, os times que ele já teve passagem, e ele segurando a do Cruzeiro, muita gente pensou que ele poderia voltar e tudo mais, ou até mesmo pensando nessa possibilidade não tão distante do jogador voltar ao Cruzeiro, que eu não acharia ruim, tá? Por quê? Porque o Alisson não tem uma idade tão avançada, está atualmente com seus 29 anos de idade e seria numa função que, na minha visão, o Cruzeiro precisa sim de um reforço, que é de ponta direita. Apesar de que ele jogou muito tempo, em 2017, o último ano na Copa do Brasil, fez o papel pelo lado esquerdo também, né? Mas eu acho ele um ótimo atleta nesse ano de 2023, fez já uma partida pelo São Paulo, ainda recuperando a sua forma física, bem distante ainda em relação ao ritmo de jogo, né, da temporada passada, onde pelo São Paulo ele havia feito 38 jogos, 3 gols e 3 assistências, números que não são bons, assim como os números dele pelo Cruzeiro, porque não é um atleta de ficar fazendo muitos gols, e sim de criação de jogadas e tudo mais. Para você ter uma ideia, ele surge no Cruzeiro, né, de 2012, passa 8 jogos emprestado ao Vasco em 2013 e volta para o clube, foi campeão brasileiro em 2013 e 2014. O melhor ano dele foi em 2017, onde ele fez 57 jogos, 5 gols e 6 assistências. 2016 também com 40 partidas, 8 gols e 4 passes, e foi trocado com o Grêmio junto ao Edilson, né, aquela troca maluca. Tudo bem que logo depois o Edilson ganha uma Copa do Brasil aqui pelo Cruzeiro e ele fica no Grêmio de 2018 a 2021, onde sempre foi uma peça, um titular ou um reserva imediato, um 12º jogador na equipe gremista. Tipo assim, ele sempre fazia em média 45 partidas por ano, 5 gols e 8 assistências. Não são números ruins que ele teve pela equipe do Grêmio. É um atleta que todos os times onde ele passou, ele foi muito querido. Pelo Cruzeiro, pelo Grêmio, agora pelo São Paulo também, muito querido pela torcida e pelo técnico Rogério Ceni. A questão é, ele tem contrato até dezembro de 2023 e se ele continuar sendo uma peça importante para o time do São Paulo, nem que seja para complementar o elenco, cada vez mais difícil achar pontas com essa característica no mercado, eu acho difícil pensar nessa volta. Mas por ele ser revelado aqui no Cruzeiro, tá querendo ou não, reta final de contrato, se o Cruzeiro faz um acordo com ele para jogar no ano que vem, eu particularmente aceitaria tranquilamente, tá? É um cara aí bem interessante, acho que poderia ser interessante essa volta, até porque o Cruzeiro demonstrou recentemente interesse no Elber, que tem 28 anos, o Alisson tem 29. Eu particularmente acho o Alisson muito melhor do que o Elber. Eu preferiria o jogador que está aí no São Paulo e não tem um salário astronômico, né? Não chegaria para ganhar 500, 600 mil por mês, acho que é muito longe disso e quero saber a opinião de vocês aqui embaixo, se você concorda. Quero falar com vocês agora também sobre o atacante Lelê, do Volta Redonda, que tem chamado a atenção também do Cruzeiro. Informação aí do Diogo Dantas e também do Globo Esportes, o Globo Esportes, né, no caso, e o portal Blog da Raposa que trouxe essa informação. No caso, o Vasco, que já tem um acerto com o Itaboraí Profute, o clube que detém os direitos econômicos do centroavante, que é um dos destaques do Volta Redonda. Mas além do Vasco, o Botafogo já teve interesse e o Internacional, além também do Cruzeiro, demonstrou esse interesse para possivelmente consultar, né, informações do atacante. Ainda não temos cifras confirmadas, mas seria um empréstimo nesse primeiro momento, próximo dos 400 mil e uma opção de compra, né, no final desse empréstimo bem alta para a equipe do Vasco adquirir 100% dos seus direitos econômicos. Ele deve sair só depois, no caso da disputa do Campeonato Carioca. E o atacante ainda continua com números bem interessantes, tem 10 jogos e 10 gols marcados até aqui. Foi importante também na classificação do Volta Redonda na primeira fase da Copa do Brasil, no caso o atacante marcando mais 2 gols e enfim, é um atacante bem interessante, que eu fico mais surpreso pelo Cruzeiro demonstrar interesse. Por quê? Porque nós já temos o Gilberto e o Matheus Davó. Será que o Davó estaria assim mais cotado para jogar pelas beiradas? Enfim, porque não faz muito sentido, né, você pensar o Cruzeiro com o Gilberto, o Davó e o Lelê. O Lelê pode fazer um papel de um segundo atacante, mas o Cruzeiro jogar com 2 centroavantes eu acho bem difícil mesmo. O atacante aí que fez 2 gols no final de semana, a vitória por 4-0 do Volta Redonda contra o Bangu. Volta Redonda muito bem. Também marcou mais um gol contra o Falcon FC, fora de casa, a classificação do Volta Redonda na Copa do Brasil. E lembrando que ele marcou contra o Vasco, o Fluminense e o Botafogo, né? Ele só não fez gol contra o Flamengo, porque de resto fez gol em todos os jogos, no caso a derrota do Volta Redonda por 3-1 para o Flamengo, no caso há 2 semanas. Acho o Lelê um bom atacante, mas pelo Cruzeiro já ter tantas opções, eu vejo como um negócio um pouco complicado. É um atleta que não é tão jovem, né? Até por isso não tem um valor de mercado altíssimo, ele tem 25 anos, mas faz muito gol. Enfim, vamos ver
assim que tiver atualização desse caso, eu trago aqui para vocês. Só lembrando que não é a primeira temporada dele boa e não é a primeira no Volta Redonda, né? Porque ano passado ele joga todo o Campeonato Carioca e também o Brasileirão, além de Copa do Brasil, jogou muito pelo Volta Redonda, foram 50 jogos. É raro você ver um time que não está, por exemplo, numa Série B ou Série A, com 38 jogos garantidos, e mesmo assim ele jogou 50 partidas pelo Volta Redonda, 15 gols, além também de outras 6 assistências. Quero saber a sua opinião aqui embaixo, se você aceitaria, né, ou não. Quero começar falando sobre o caso envolvendo o Daniel Júnior, jogador que foi muito bem na vitória por 2-1 do Cruzeiro contra a Caldense fora de casa. Podemos dizer que o Daniel Júnior fez um papel importantíssimo, né? É claro que não seria nesse sentido, porque estaria mentindo, mas ele, entre aspas, fez tudo, né? Porque ele fez o gol, sofreu o pênalti, que foi muito bem cobrado pelo Bruno Rodrigues, e ainda levou o pisão, que no caso levou a expulsão do jogador do Suelton, né? Zagueiro, lateral, que acabou ainda se desculpando depois pela entrada no atleta, que nesse ano ele tem 4 jogos e 1 gol marcado. Confesso para vocês que esperava até ele atuando mais, foram 4 partidas até aqui, mas apenas uma como titular, né? Nas outras também não foi muito bem. Ano passado ele começa muito, até ter essa primeira renovação de contrato, que caiu muito o seu rendimento. Não é à toa que no ano ele fez 38 jogos, 4 gols e 4 assistências. Ele já tinha 2 gols e 2 assistências antes de começar o Campeonato Brasileiro, sabe? Então caiu muito de rendimento do Daniel Júnior, mas acho um ótimo jogador. Não é à toa que ele tem apenas, no caso, 20 anos de idade. E a questão é, ano passado o Cruzeiro, o Botafogo teve interesse nele e quase perde o atleta. Para ele não sair para o Botafogo, que se eu não me engano era uma proposta de 3,5 milhões de reais. O Cruzeiro tinha apenas, e tem ainda apenas 50% dos seus direitos econômicos, teve uma renovação contratual, aumentou a multa dele para o exterior, que não sei quanto que é, mas no futebol brasileiro, pelo menos pela última informação divulgada pelas partes, se não me engano, março e abril do ano passado, era de apenas 9,7 milhões de reais. É um valor baixo, e além de ser extremamente baixo, na minha opinião, o Cruzeiro tem 50% do Daniel Júnior. Tinha uma cláusula no contrato entre o empréstimo, nessa compra, né, de que ele vem definitivo do Palmeiras para o Cruzeiro, de que poderia comprar o jogador 20% por 1 milhão de reais. Não sei se ainda existe essa opção, se já existiu, né, porque era a informação divulgada na época, e na época eu já falava, o Cruzeiro tem que comprar. Por quê? Porque teria pelo menos 70% de uma eventual transferência, né? Já não basta ter essa multa baixa. Vai lá e perde um jogador por 5 milhões, que cairia nos cofres do Cruzeiro. Seria um caso quase tão bobo quanto o do Vitor Roque, do Daniel Júnior, seu empresário, que, no caso, tinha essa interesse de renovar e ficou muito tempo, né, batendo nessa tecla. Na época discutiram 40, 60 mil reais por mês. Não sei qual que foi o valor definido entre as partes, mas teve-se um aumento considerável nos vencimentos do jogador, que é muito criticado pela torcida por ser um pouco molenga às vezes, né? Joga muito bem os jogos, outros caem de rendimento. Eu acho extremamente normal, ainda mais para um jogador de apenas 20 anos, né? O Pesolano também comentou sobre isso, a expectativa é de que ele tenha mais jogos, até porque ele entrou na vaga do Nicão, o Nicão deve voltar contra o Democrata, mas é uma ótima opção para o segundo tempo. Ele, o Stênio, o Kaique, que voltou também, eu acho que tem muito potencial aí nesses atletas, e utilizar o Campeonato Brasileiro para teste, né? Ficou um pouco mais curto nesse ano, mas tem esse jogo aí na última rodada, aí depois já vem semifinal, final, enfim, acabou que o Cruzeiro testou, mas é muito curto realmente até o principal objetivo do ano, que é o Campeonato Brasileiro. Quero que você deixe aqui então a sua opinião sobre o Daniel